Vamos para a correção agora? Então, tranquilo. O primeiro exercício, que era para vocês assinalarem a imagem, é a imagem da promulgação da Constituição Federal de 1988, tá? Não tem nada a ver com a vitória do Ayrton Senna, né, do piloto brasileiro, e muito menos com essa imagem do futebol aí, tá? Então, essa é a primeira imagem, né? O primeiro exercício relacionado à imagem da promulgação da Constituição Federal, né? Que foi conhecida como a Constituição Cidadã, tá? Quantos títulos aí em relação, né? Porque aí a gente já começa a desenvolver um estudo sobre as várias partes do CDC, tá? E aí, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? Apresentou o sumário e aí ele perguntou quantos títulos há na lei, então são 6 títulos. No que diz respeito às hierarquias, qual é a divisão imediatamente inferior ao título? O capítulo, então assim que tem o título, na sequência é o capítulo, né? A seção é uma divisão subordinada ao capítulo, né? E aí, do exercício 3, ele pergunta qual é a finalidade da lei, em que trecho ela está expressa. Então, a finalidade da lei é o quê? É estabelecer normas de proteção em defesa do consumidor, né? E em que trecho que ela está expressa, dispõe sobre a proteção do consumidor e de outras providências, e dá outras providências, né? No primeiro artigo, tá? Que definições são apresentadas a partir do artigo 2º? Por que elas aparecem no início do CDC? Então, são apresentadas definições de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Então, a partir daí, quer dizer, por que elas aparecem, né, no início do CDC? Justamente para deixar, vamos dizer assim, a relação, né, esclarecer a relação que estabelece entre o consumidor, o fornecedor, o produto e o serviço, né? Qual a relação que é estabelecida entre ele, entre todos esses elementos, tá? No quarto exercício, pedi para que vocês lessem os artigos da Constituição mencionados no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. E a pergunta fala assim, qual a relação entre esses artigos da Constituição e a elaboração do CDC? Então, qual é a relação da Constituição de 1988 e a criação, né, do Código de Defesa do Consumidor? A Constituição, que foi feita, né, foi promulgada em 1988, ela faz o quê? Ela determina que seja criado esse Código de Defesa do Consumidor, tá? No próximo exercício, sobre artigos e parágrafos, parágrafos e incisos, a primeira letra A falava assim, segundo o caput do artigo 3, de quem é a responsabilidade pela reparação dos danos em produtos defeituosos? Do fabricante, do produtor, do construtor ou do importador, né? Nunca que será, obviamente, do consumidor, né, gente? O que é abordado em cada parágrafo do artigo 12? Então, olha lá, no primeiro, né, circunstâncias em que um produto é considerado defeituoso. No segundo, em que um produto, né, as circunstâncias em que o produto não é considerado defeituoso. E no terceiro, circunstâncias em que o fabricante, construtor, o produtor ou importador ficam livres de responsabilidades, né? Então, a qual não cai em cima deles ali, né? Na letra C, ele fala assim, além do fabricante, do construtor, do portador e do importador, quem é citado como responsável pela reparação dos danos de um produto defeituoso, né, é o comerciante, tá? E aí ele fala assim, essa pessoa é mencionada também no artigo 12 ou em outro artigo, né? Ela é mencionada no artigo 12, mas também ela na verdade, o artigo 13 é reservado ao comerciante, exclusivamente para ele, porque o 12, ele trata de outros responsáveis, então o 13, ele foca justamente aí no comerciante, tá? Quais incisos estão subordinados aos parágrafos? O artigo 12, os incisos 1, 2 e 3, tá? Tanto do primeiro quanto do terceiro parágrafo. E o diretamente ao caput de um artigo é o artigo 13, nos incisos 1, 2 e 3, certo? E em relação à obrigatoriedade e proibição, nós temos lá, segundo o caput do artigo 36, é proibido ou obrigatório a publicidade ser identificada como tal. É obrigatório, né? Se essa determinação não fosse obedecida, qual seria o prejuízo para o consumidor? Quer dizer, o consumidor poderia interpretar a publicidade conduzindo uma notícia, né, de diversas maneiras aí, né? E aí acabaria que não
não existiria o senso crítico, né, entre as pessoas e a publicidade, tá? A forma verbal manterá no parágrafo único do artigo 36 é equivalente a deve manter, né? Manterá, quer dizer, deve manter, deve ser mantido, né? Reescreva o caput do artigo 38, substituindo o verbo caber por dever, né? Então, fica assim, o patrocinador da informação ou comunicação publicitária deve comprovar sua veracidade e correção, tá? O que o caput do artigo 37 determina? Que toda publicidade enganosa ou abusiva é proibida, né? Então, é errado, tá? Depois, na tira do Armandinho, né? O que ele comunica ao pai? Que o pai ganhou uma reforma na casa, né? Então, parabéns, olha lá, o senhor ganhou uma reforma na casa. Esse é o primeiro quadrinho que deixa claro aí o que ele está comunicando ao pai. Essa comunicação é uma referência a anúncios publicitários que informam ao consumidor o que ele ganhou numa determinada promoção, um prêmio, né, no que ele estava participando, tá? Cite um exemplo que comprova a finalidade humorística da tira. E aí ele fala, né, para tirar o telhado, para melhorar a ventilação, derrubar as paredes para ter mais espaço, tirar as camas, né? Pode ser uma dessas três. Tirar as camas para não perder tanto tempo dormindo, né? Então, essas são uma das finalidades humorísticas aí da tirinha, né? Agora, se essa reforma oferecida fosse um anúncio real, seria uma publicidade enganosa ou abusiva? Seria abusiva, né? Por quê? Porque, por exemplo, derrubar as paredes para ter mais espaço e liberdade, ok. Tirar o telhado para melhorar a ventilação, ou tirar as camas para não ter tempo, né, não perder tempo dormindo, isso vai acabar fazendo o quê? Vai, vamos dizer assim, favorecer um comportamento que vai prejudicar as pessoas, o consumidor, né? Ou aquela pessoa que ganhou ali aquela determinada premiação, né? Porque vai complicar a saúde, a segurança, né? Se derruba as paredes, obviamente a segurança terá mais espaço, porém a sua segurança está comprometida, né? No exercício 8, ele falava assim: qual é a forma verbal usada no texto para indicar um dos deveres dos fornecedores? Tá? A forma verbal é o respondem, tá? Tá no presente do indicativo. Nesse artigo mencionam-se os deveres ou os direitos do consumidor, né? Os direitos assinalados pelo emprego dos verbos poder, né? Não foi usada nenhuma forma denotativa de obrigatoriedade. Então, por isso que são os direitos, tá? Na letra C, a primeira oração desse período pode ser reescrita da seguinte forma: se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias. É a segunda opção aí do parênteses, tá? Na página 38, em relação ao exercício 9, para entender mais profundamente esses dois artigos, que formação universitária você acha que uma pessoa precisa ter, né? São termos muito técnicos, né? Então, assim, um estudante ou um advogado, né? Vamos dizer assim, que eles dominariam melhor, com maior precisão, aí tais palavras ou a interpretação desse capítulo, tá? E aqui ele fala assim: bem, em sua opinião, o Código de Defesa do Consumidor deveria ser escrito em uma linguagem que todos os cidadãos alfabetizados compreendessem, né? Ou não, né? Possam compreender? Claro que sim, né, gente? A linguagem teria que ser mais clara, mais objetiva. Um exemplo disso é que existem muitas cartilhas explicando, interpretando, né? E mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade, né? Reparem que o Código de Defesa do Consumidor não é algo que... Primeiro que ele é enorme, né? Então, assim... E as pessoas não têm tanta... Nem todos da sociedade têm o conhecimento, né, de cada direito ou dos seus direitos e deveres ali, né? Então, muitos acabam esquecendo do seu dever e aí poucos são os consumidores que vão lembrar ali o fornecedor ou o comerciante, né, ou o produtor, tá? E nós temos que estar ali bem atentos, né? Na página 39, ele fala assim: a critério da ordenação, as sanções previstas nos incisos de 1 a 12 obedecem, né? As sanções estão ordenadas, né? Então, que critério que eles organizaram aí as sanções, né? Elas estão ordenadas em ordem crescente, né? Do primeiro
ao 12º. Então, vocês podem observar que o primeiro, multa, apreensão do produto, e aí, né, olha só, imposição de contrapropaganda, intervenção administrativa, quer dizer, então vocês vão vendo que gradativamente a coisa vai ficando pior para quem, né, descobrir ali, né, para quem resolver ali, para quem não obedecer, né, uma daqueles incisos ali, tá? O que você entende por imposição de contrapropaganda, né? O que vocês entenderam por contrapropaganda? Quer dizer, contra a propaganda. Então, quer dizer o quê? Que desmente aquela propaganda, porque aquela propaganda foi uma propaganda enganosa. Então, essa contrapropaganda, na verdade, né, alguém utilizar aí de desmentir a propaganda, tá? O significado de revogação significa anulação, invalidação, de interdição, proibição, impedimento, e de cumulativamente, de forma acumulada, somada, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês têm até o dia 18, né, para vocês postarem as fotos dessas atividades feitas e corrigidas, ok? Então, na próxima semana, nós faremos uma avaliação parcial sobre os conteúdos. Vou trabalhar com alguns exercícios de interpretação e alguns de gramática do que nós já vimos até agora, tá? Porque aí, na sequência, nós trabalharemos na aula seguinte, nós trabalharemos, né, 18, nós dedicaremos um pouquinho mais aí para a questão gramatical, para nós podermos finalizar o nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço, tenham uma ótima semana e façam as atividades.